Gente, tudo bom? Eu sei que eu não apareço aqui faz tempo, mas eu voltei para vocês. Não, Ana, fica quieta! Ana! Eu não tô aqui. Ok, eu sumi. Bye, bye. Gente, então, obviamente, vocês estão vendo que eu estou hoje caracterizada para trazer aqui uma resenha bem legal para vocês de A Maldição do Tigre. Eu estou caracterizada, né? Ficou bem positivo. Tigres não tem dedão. Bom, então, a gente vai dividir aqui a resenha. Saúde, amiga! Vai lá, linda! Em 8 quesitos diferentes. Pra gente medir isso aqui. O quão bom é. Você vai medir. Medir, eu vou medir. Cadê uma régua? Não tem régua, sabia? Ai. Bom, então, primeira coisa é o título e a capa. O título, A Maldição do Tigre, é muito importante na história. Tem super a ver com o tema. Não é aqueles títulos aleatórios que você não entende por quê que é aquele título. É coerente. E é um título interessante. E a capa também é muito bonita. É uma das capas mais bonitas que eu tenho. Tá amassadinho aqui. Mas tudo bem. A capa brilha. A capa brilha e ela é linda. Gente, a capa é linda. A contracapa e as orelhas. Tem 2 orelhas. A contracapa, ela é interessante. Mas eu não sugiro ler a contracapa porque ela estraga um dos principais mistérios do começo do livro. Então eu não sugiro ler até pelo menos os 10 primeiros capítulos, quando já tudo o que tá na contracapa já vai ter sido desenvolvido. E sobre as orelhas, a primeira orelha, ela é muito chata. Não tem problema nenhum você ler. Tipo, você pega o livro e vê a primeira orelha, que é essa daqui da frente. Podem ler ela de boa, porque parece um livro chato. Bem sem graça. Não revela coisas muito importantes pro desenvolvimento da história. Então, fiquem à vontade se quiserem ler, antes de ler o livro. Mas a segunda, ela é pequena, até porque uma parte dela é sobre a autora. Então, o que fala da história mesmo é uma parte super pequena, mas mesmo assim ela revela mais do que a contracapa, que tem um monte de coisa. Então, eu não sugiro ler até o final do livro. Depois, se vocês quiserem, vocês voltam lá, mas eu não sugiro. Olha o silêncio. Adoro. Shhh. Tá, filha, vai, que meu iPad não é pinico pra ficar te ouvindo, não. Nossa, querida, também te amo. O terceiro ponto que a gente vai discutir é sobre o começo do livro. O começo do livro... O livro, na verdade, começa com um poema chamado Tigre, de William Blake. E, pra mim, ele não faz sentido. Ele é só uma coisa que a autora quis colocar lá porque essa é a vida. Ele não faz sentido nenhum. Se você é uma pessoa artística, vai lá, parça, mas fora isso, não entendo. Não consigo. O livro, ele tem um prólogo. Um prólogo bem da hora, né? Bem legal. É um prólogo bem intrigante, que mostra coisas super importantes para a história e introduzem algumas coisas bem básicas para formar a história. Ele é em terceira pessoa, diferente de todo o resto do livro. E... Tatac? Esse barulhinho. Tatac? Tá curtindo os face. Tá curtindo os Facebook? Ana Luísa, você tá curtindo a resenha? O começo do livro, o primeiro capítulo, ele é bem introdutório à história, dá uma contextualizada, principalmente na personagem, pra conhecer melhor a personagem principal, que é a Kelsey. E eu vou confessar que no primeiro capítulo ela parece bobinha, parece uma daquelas personagens muito sem
sem nada de especial. Parece uma garota boba, aquela garota de olha, um braço! Aquela garota daqueles livros e filmes clichês. Opa. Aqueles livros clichês. É uma personagem bem boba e fraca. Daquelas que só fica... Amor verdadeiro. Ai, que lindo. Não. Para. Não tá divertido. Não tá engraçado. A quarta coisa que eu tô avaliando é o meio do livro. O começo do livro é um pouco devagar. Os primeiros capítulos são meio lentos, sabe, gente? Mas as coisas melhoram bastante quando começa a surgir um mistério lá pelos 10 primeiros capítulos. E é justamente por causa desse mistério que eu sugiro não ler a contracapa e a segunda orelha, porque elas estragariam o mistério, que é muito legal. É uma surpresa e tanto. Então, não façam isso. Meu nariz tá coçando. Então, gente, eu vou ter que falar um pouquinho em código com vocês pra evitar dar o mínimo de spoilers possível. Vocês só vão entender de verdade quando vocês lerem o livro. Tá? Então, a Kelsey, que é a personagem principal... eu não sei se é porque eu já li o resto da saga ou se é realmente assim que fica, mas pelo menos pra mim, todas as vezes que tem algum momento romântico entre a Kelsey e o boy dela, Uma química muito forte. O que você tá fazendo? Era um sinal de que eu já volto. tipo... Já volto. Eles têm muita química e são momentos muito fofos. Eu tenho um ataque todas as vezes que eles aparecem. Eles são muito fofos. Eles são uns amorzinhos. Não tá funcionando esse meu coração. Uma outra coisa sobre o livro é que livros têm cenas de ação, sempre. Que acontece alguma coisa importante, tá? E tem aquelas cenas de pausa. Porque as pessoas não conseguem sair por aí matando todo mundo ou salvando o mundo o tempo todo. Então livros precisam ter cenas de pausa entre uma cena de ação e outra. Só que as cenas de pausa desse livro são muito longas. Fica muito chato. Minha Nossa Senhora, eu não suporto. Gente, de verdade, não dá. É muito chato, porque ela fica... Daí eu fui tomar banho. Aí eu fui fazer isso. Nossa, como é relaxante. Vou lavar o meu cabelo. Mano, não. Para. A história tem um pouquinho daquele... Esse aqui, alerta de spoiler, porque esse é inevitável, gente. Tem um fundinho de... aquele clichê, sabe, da garota que perde os pais. Aí agora ela é fria e ela não ama ninguém. E ela construiu barreiras ao redor do próprio coração. Tem um pouquinho disso. Bem pouquinho assim. Mas é um pouquinho irritante, honestamente. Outro spoiler é que as brigas entre a Kelsey e o boy dela são muito engraçadas. Eles começam a discutir algumas vezes no livro e é muito engraçado. Você ri demais. É muito engraçado. É realmente muito engraçado, porque eles falam umas coisas muito aleatórias. E você ri tanto, mas tanto. É uma das melhores partes do livro, eu admito. Um último spoiler aqui sobre a metade do livro. Que mais pro final, começa um mimimi por parte da Kelsey. E é um mimimi que, na minha opinião, foi só pra manter o público para o próximo livro. Um final tão mimimizento que me deu uma raiva. Tudo bem. Eu admito, eu li o segundo livro, eu tava louca pra ler o segundo livro muito por causa do final do primeiro. Mas não é uma coisa legal de você se fazer
quando você tá escrevendo não é colocar um conflito mimimizento, tá? Colocar um monte de mimimi no final só para as pessoas lerem de novo, porque pra mim parece que foi isso que a autora fez e eu não gostei. Não gostei nem um pouco. Então, assim, quinta coisa, que é o final do livro. O último capítulo do livro, ele é muito longo, bastante longuinho, umas 20 páginas, sei lá, então muita coisa acontece nesse capítulo. Muita coisa muito importante. Como eu já disse, o final tem muito mimimi, que foi o que eu não gostei. Não achei nem um pouco legal. Todo esse mimimi. Menina chata ela foi, tá, gente? Foi bem insuportávelzinha. Eu gostei tanto disso, olha aqui, eu tô muito fofa. Como muitos capítulos mais próximos ao final, o último capítulo ele tem uma pontada de humor. Ele é bem engraçado. Bem da hora. Você joga Free Fall também! Quê? Ah, não, tá. O final do último capítulo, ele chega de um modo assim, tipo, tão abrupto, tão do nada, que você fica tipo, tá, belo final de capítulo. Sim, eu tenho um ótimo vocabulário. Tá, belo final de capítulo. Vou passar para o próximo. Você vira a página e tem o epílogo. Sexto ponto, aqui pra gente comentar, é a escrita. A escrita, de um modo geral, é bem leve, tem uma linguagem boa, dá pra entender. Menos quando eles começam a falar poema, porque daí você se pergunta o que tá acontecendo um pouco. Eu só achei que ela usa muito ponto de exclamação, gente. Eu tenho preconceito com ponto de exclamação, sim. Me julguem, tá? Porque, tipo assim... uma coisa é você colocar ponto de exclamação em uma frase ou em um pensamento. Mas agora, por exemplo, tem uma diferença entre na narração, sem ser um pensamento da personagem, você tá narrando mesmo. Era um esquilo. Tudo bem? Normal? Agora, no meio da narração, não é um pensamento, não é uma fala, não. É no meio da narração. Era um esquilo! Com ponto de exclamação. Gente, quê? Para! Bom, sétima coisa é sobre a Kelsey, sobre a personagem principal. Bom, no começo do livro, ela parece uma personagem bem bobinha e chata. Ela não é ruim, mas ela é uma personagemzinha, aquela, sabe, personagem fraquinha, sabe? Ela é mimimizenta, tá? E ela não amadurece muito conforme o passar do livro. Tem muitas pessoas que começam como um adolescente normal e mimimizento e terminam, tipo... Vou matar todo mundo. Sou forte, sou poderoso. Ela não, ela amadurece mais com o passar dos outros livros. Nesse livro, ela até fica um pouco mais heróica, mais segura de si, e até tem mais consciência do que ela precisa fazer e como ela precisa agir. Mas ela continua sendo uma personagemzinha, tipo, adolescente. Sabe? Aquele adolescentezinho chatinho, sem graça. Ela continua sendo um pouco, tanto que ela é mimimizenta no final. Bem como uma adolescentezinha mesmo. Todo mundo aqui é adolescente, gente, mas o personagem é um pouco diferente, não tem jeito. E por último, aqui a gente põe um espaço extra pra algumas outras coisas que não se encaixam em nenhuma das outras... Categorias. Ai, meu Deus. Nenhuma das outras categorias, muito obrigada. Algumas coisas que eu queria frisar. Primeiro, que quando eu li o livro quando eu li pela primeira vez, por causa dessas pausas que eu já falei pra vocês, que pausas entre cenas de ação, ele me pareceu muito mais chato do que ele pareceu agora que eu reli. Porque eu li a segunda saga. Eu li o resto da saga. Então agora ele parece muito mais legal. Porque eu noto detalhes que eu não notava antes, que são importantes pro enredo. E é legal ver. Nossa, eu lembro disso. Muito legal. Olha aí essa pessoa. Olha isso. É por isso que tal coisa aconteceu. E é legal isso. É legal ver coisas, entender as coisas de um jeito diferente. É bem legal. O livro ficou muito mais legal depois da releitura. E a outra coisa que eu queria dizer era sobre um personagem, que eu não vou falar o nome pra não dar... nossa, como você tá gata, vem aqui mostrar pra população. Vem aqui mostrar como você tá gata. Vira aí, faz aquele carão, amiga. Meu Deus.
Uma outra coisa que eu queria adicionar é que uma certa pessoa de preto, eu vou chamar essa pessoa assim, vocês vão entender quem é depois. Uma certa pessoa que veste preto. Eu sei quem é. Você sabe quem é. Eu sei. Essa pessoa, vocês vão ler sobre ela a primeira vez e vocês vão ficar, meu Deus, que pessoa insuportável, matem. Ou não, vocês vão gostar dessa pessoa, não sei. Mas eu não gostei dessa pessoa no primeiro livro, porque essa pessoa era uma insuportável. Eu detestei essa pessoa. Mas acreditem em mim, essa pessoa é um amor. Uma certa pessoa que veste preto. Vocês vão entender. Então, gente, é só isso mesmo. Muito, muito obrigada pela paciência de vocês, porque eu sei que é necessário pra me aturar. Muito. Eu amo vocês todos, vocês são gatões e gatonas. Tudo bem? E é isso, gente. Se vocês gostaram, deem um joinha na luz e parem de fazer twerk. Deem um joinha aí embaixo. Se inscrevam. Se vocês ainda não são inscritos e vocês gostaram, Dê joinha. dê um joinha. Já pedi pra deixar um joinha, pô. Tá, mas eu não tô pedindo. E deixem alguma sugestão ou pra resenha. Olha o unicórnio. Deixem alguma sugestão pra resenha, se vocês quiserem. Uma sugestão pra resenha, ou pra alguma tag que a gente deveria fazer, ou alguma coisa sobre a qual a gente deveria falar, se vocês quiserem. Super bem-vindo, a gente vai super fazer. Vem cá, Ana, vamos dar tchau. Tchau, gente. Adeus, família. Beijo. Tchau, gente.